pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o nosso vídeo anterior, que dizia o seguinte: como vender bem de pai para filho? Cuidado! Bom, esse vídeo foi bem polêmico e chegaram aqui no canal várias dúvidas. Nós selecionamos duas importantes que eu acredito que pode ser a sua aí também na sua casa. Caso não seja, deixa aqui nos comentários que nós vamos ter o maior prazer em responder. Vamos lá. A primeira dúvida é do José Crepaldi. Ele diz o seguinte: eu tenho uma união estável e pretendo vender um imóvel para o meu filho. Porém, essa união estável não é declarada. Tem um risco? É o que ele fala aqui. Bom, José Crepaldi, vamos à primeira pergunta. Primeiro, você tem outros filhos? E segundo, você mesmo então reconhece que você vive em união estável? Bom, se você tem outros filhos e se você mesmo reconhece que você vive em união estável, eu te digo uma coisa: é necessário pegar a anuência dos demais filhos e é necessário pegar a anuência da sua companheira para você realizar essa venda exclusivamente deste bem imóvel para um dos filhos somente. É importante você pegar esse respaldo dessa ciência, dessa anuência prévia e por escrito, para que você não tenha problema futuro dessa companheira ou eventualmente dos demais filhos, se existirem, tentarem anular essa transferência, essa venda desse bem. Independentemente do valor, independentemente se o imposto de transmissão tenha sido pago, vai ter uma falha aí que é uma anulabilidade, ou seja, essa possibilidade de cancelamento, pelo fato de não ter tido a anuência prévia da companheira, que é necessário sim, existindo união estável, e dos filhos, que é necessário sim, existindo outros filhos. Tá bom? Então eu te recomendo, você está correndo um risco e te recomendo fazer tudo certinho para não ter problema no futuro. A segunda dúvida é do Ricardo Vaz. Ele diz o seguinte: Matheus, quero vender o imóvel no valor da minha declaração de imposto de renda. Qual o risco? Ô Ricardo, obrigado pela sua pergunta e nós mencionamos isso no vídeo. Vamos recapitular para ficar bem claro. Primeiro risco que você pode ter é com a Receita Federal. Por quê? Porque você vendendo um bem pelo valor da declaração de imposto de renda, você está vendendo provavelmente um bem num valor muito defasado, né? Num valor muito desvinculado da realidade do mercado. Possivelmente o bem vale muito mais hoje, né? O valor venal dele é muito maior do que o valor que você adquiriu, que é o custo de aquisição que está lá declarado no seu imposto de renda. Se esse valor for muito diferente e essa diferença for muito grande, o que pode acontecer é que a Receita Federal pode entender que você, pela relação de parentesco, de estar vendendo um bem por esse valor menor para o seu filho, está na verdade querendo ocultar um futuro ganho de capital, o imposto de renda que viria da diferença entre o valor que você adquiriu e o valor da sua venda. Então a Receita Federal pode entender dessa maneira. Que isso é defensável, isso pode ser contestado e você tem grande chance sim de ganhar, mostrando que você vende o bem pelo valor que você quiser e que não necessariamente, presumidamente, isso é uma fraude, né? Mas existe esse risco, é importante você saber e verificar se existe mesmo esse gap, essa diferença muito grande entre o valor que está declarado e que vai ser hoje o valor da venda e o valor atual de mercado deste bem. E o segundo risco que você pode ter, que também é defensável, mas pode acontecer, é o risco com a Receita Estadual, ou seja, com a Secretaria do Estado da Fazenda aí do estado onde você mora. Por quê? Porque o Estado pode entender que também ao fazer essa venda num valor diferente do valor de mercado, você está querendo fazer, na verdade, uma doação, e em vez de uma compra e venda. Então ele pode entender que essa compra e venda é simulada, ou seja, quer retratar um ato, né, quer retratar um fato que na verdade é diferente do real, da realidade. E aí, por ser uma venda simulada, a Secretaria do Estado da Fazenda pode pedir para você apresentar então os fluxos financeiros, as transferências de valores, né, pedir para fazer uma avaliação no bem, se o valor de mercado é bem diferente do valor da transferência,
e com isso querer cobrar de você aí, entendendo que existe uma simulação, né, de doação. Na verdade foi compra e venda, quando na verdade deveria ser doação, e incidiu o imposto chamado ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, que é normalmente de 5% aí no estado onde você mora, tá certo? E aí você pode ter esse segundo problema com a Receita Estadual. Mas é isso, é importante você verificar e fazer o que é verdade, o que é real, o que é de fato o que está acontecendo aí entre você e o seu filho dentro da sua família. Se for uma venda verdadeira, não tem problema nenhum. Se tiver esses problemas, você vai ter a oportunidade de se defender administrativamente e depois judicialmente, e você consegue sim sustentar e mostrar que a venda existiu, não é fraude, não é simulação, não é doação, e com isso os impostos, nesse caso, tanto do IR, que seria o do ganho de capital, quanto do ITCMD, não seriam devidos, sendo devido somente o imposto municipal, que é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que normalmente nós temos que pagar pela transmissão, e que varia aí de 2, 2,5% até 3, 3,5% dentro da prefeitura aí da cidade onde você mora. Tá certo? Ficou claro? Se tiver qualquer outra dúvida, estou à disposição. Por hoje é só então, pessoal. Meu muito obrigado e até mais. Tchau!